Estamos aqui para mais uma sessão aqui do podcast Carreira e Negócios e hoje eu trouxe Flávio Guimarães. Ele é um mentor para você que quer fazer a tua carreira corporativa, entender como é que você pode crescer profissionalmente. Flávio, muito obrigado por estar aqui, cara. Obrigado pelo convite, Jorge. Tempão que a gente convive ali, né, no meio das startups. Vai ser legal bater Exatamente, um papo contigo. exatamente. Cara, vamos começar com negócios, depois a gente vai para a carreira. Conta um pouco para a gente, e eu estou curioso aqui, né? Porque você tem toda a questão aqui de escalada corporativa e tudo mais, mas você é presidente da Corne também, né? É uma empresa tradicional, então assim, como é que você... Conta a gente um pouquinho para a gente o que você faz, como é que você está. Legal, Jorge. Obrigado. Na verdade, a Corning é meu principal foco, né? Eu sou presidente da Corning. A Corning é uma empresa multinacional americana, tem 170 anos, é líder em ciência dos materiais, né? A gente, para quem não conhece a Corning, no final todo mundo conhece a Corning, porque a gente inventou a lâmpada do Thomas Edison, né? Foi o primeiro grande, o vidro da lâmpada, né? Thomas Edison precisava de um vidro que não derretesse, né, com a lâmpada, e a Corning já trabalhava com vidro borosilicato naquela época, e foi o primeiro grande boom da Corning. Depois, mais recentemente, a gente inventou a fibra ótica. Então a fibra ótica que chega na casa aí do pessoal foi invenção da Corning na década de 70. A gente inventou o Gorilla Glass, né, que é o vidro do iPhone. Steve Jobs tem uma história legal, ele ligou lá na Corning para o nosso CEO, Wendell Weeks, falando que queria ter um vidro no celular, que ele preferia o design, tinha que ter um vidro, né, mas que o vidro quebrava, riscava. Então a gente tinha uma das nossas patentes lá, que é assim que a Corning trabalha, né, a gente tem uma das nossas patentes resolvia esse problema para ele. Então tem diversas outras. A gente também tem a cerâmica dos catalisadores dos carros para evitar a emissão de gás carbônico. Foi inventado também junto com a Ford nos Estados Unidos, né, quando começou a falar de emissões. Então a Corning trabalha muito desse jeito. E para mim é um prazer enorme. Eu sou presidente da empresa na América Latina já desde maio de 2021. E eu tenho uma trajetória, né, que a gente vai falar aqui no mundo corporativo de mais de 25 anos. E a escalada corporativa, ela surgiu ali na pandemia. Eu estava no momento de transição, eu fiquei 1 ano e meio fora do mundo corporativo. Basicamente focado em 2 projetos. Eu queria entrar nesse mundo de startups, que a gente acho que vai falar aqui também. Foi aí que eu te conheci. E eu me encantei muito por esse mundo do marketing digital. Eu queria entender o que era isso. E eu fiz um curso no Singularity, nos Estados Unidos, e vi, né, essa disrupção que estava acontecendo no mundo de mídia. E resolvi abrir meu Instagram. E comecei a falar como é que era a vida de um executivo. Eu ainda estava na Thermo Fisher, né, que eu fiquei lá até fevereiro de 2020. Daí eu saí e me dediquei muito, né, fiquei muito ativo fazendo lives. Você saiu bem na pandemia, então, né? Cara, foi... eu fiquei 1 ano e meio planejando assim, essa mudança. Porque né, desde os meus 17 anos eu trabalho e nunca parei, né? Eu parei 1 ano ali, que não foi bem parar, né? Mas eu fiz meu MBA na Suécia em 2006, 2007. Mas aí eu já estava 5 anos na Thermo Fisher e queria fazer uma coisa diferente. E lá dentro na Thermo não tinha mais espaço para mim. Não tinha outra divisão para eu assumir. A minha divisão estava caindo, era uma divisão que a gente estava desinvestindo. Então eu só estava fazendo reestruturação, cansei. E fiquei planejando assim, vou sair, o que eu vou fazer? E, cara, eu errei no time, né? Por mais que você tente planejar a vida te surpreende. Eu saí em fevereiro de 2020, eu tava com um monte de reunião agendada, eu tinha um projeto de um M&A que eu ia participar como consultor, numa empresa de um amigo meu. Esse projeto também caiu. E aí eu fiquei em casa com meu filho e aí me dediquei mais ainda, né? Em ficar vendo pitch de startup e começar com o Instagram, com as lives com executivos, né? Eu convidava executivos amigos para falar, vamos falar da nossa escalada corporativa. Foi daí que surgiu o nome, foi meio... E foi assim que surgiu a escalada. Então, um pouco da minha história, né? Meu momento hoje, eu tô lá na Corning, tento conciliar a escalada corporativa, tem as turmas de mentoria, né, que eu faço. A gente faz os encontros aos sábados. Mas antes de entrar na escalada, né? Então, você sai da ficha em fevereiro... março vem o Covid, né? Muda, o mundo vira assim de cabeça para baixo, né? Como é que foi esse momento? Assim, o que passou pela sua cabeça? Cara, eu confesso que os primeiros 2 meses assim, eu fiquei com muito medo.
Eu falei, que cagada que eu fiz, né? Porque eu ligava para os caras, né? Eu lembro de alguns amigos mais próximos lá da Thermo Fisher. Eu falava, cara, como é que tá aí, meu? Não, a gente tá trabalhando de casa. Mas, Flávio, tá tranquilão, cara. Eu tô em casa, tô com meu filho, sabe? A qualidade de vida tá até boa. Eu lembro de um amigo meu que falou isso, né? E eu fiquei pensando assim, caramba, cara, olha, eu podia estar lá na Thermo Fisher e ao mesmo tempo estar em casa, né? é, Explorando, vendo pitch de startup, porque tudo ficou online, né? Uhum. Então bateu aquele arrependimento, assim. Eu falei, pô, errei no time, né? Porque você fica com medo, eu fiquei com medo, né? De assim, pô, e se eu não... Essa pandemia vai durar quanto tempo? Principalmente quando chegou mais ali junho, julho, que a gente viu que a pandemia ia demorar, cara. Uhum. Eu falei, meu, vou ficar aqui sem ter renda, né? Porque eu não tava ganhando salário ali naquela época, né? Pô, vou gastar minhas economias, será que vai rolar de tocar esses projetos, aparecer algo legal? Mas depois as coisas foram se ajeitando, eu comecei a fazer uma consultoria também, eu fiz uma consultoria por um tempo na Leroy Merlin. Então, assim, e aí depois veio a Corne, né? Então as Uhum. coisas se ajeitam, né? E a escalada corporativa, ela surge nesse momento, então, né? Nesse momento, cara, eu já tinha começado, né, porque eu tinha feito o Singularity em novembro de 2019. Eu voltei e logo ali comecei a convidar alguns amigos para fazer live, a gente começou a fazer live. Aí, lógico que na pandemia acelerou, né? Eu tava com mais tempo. E as pessoas começaram a perguntar, pô, Flávio, o que você está fazendo? Você saiu do mundo corporativo? Muita gente tinha trabalhado comigo, né? Na Philips, Uhum. na Ericsson. Teve aquela reaproximação, o pessoal perguntando. E aí eles perguntavam, você está fazendo mentoria? O que você está fazendo? Eu falei assim, não estou fazendo mentoria, estou fazendo live aqui, estou gerando conteúdo, estou aprendendo. Mas aí como o pessoal começou a perguntar, e foi um negócio engraçado, cara, um rapaz de Lavras, um menino de Lavras, tinha 19 anos, o Pedro, ele me seguia e ele estava com esse negócio de marketing digital. Ele veio e falou para mim, Flávio, eu estou estudando marketing digital, pô, você tem que fazer um lançamento, né? E eu Uhum. nem sabia bem o que eram essas coisas de lançamento e tal. Aí ele falou assim, eu tenho um amigo meu aqui, o Hélio, a gente queria ter uma call com você. Aí eu fiz uma call com eles. Cara, nessa call, eu descobri que o Hélio era afilhado de uma prima minha de Itaúna. Olha que loucura, olha que coisa... E eles não sabiam, eu não sabia. Eu liguei pra minha prima, né? Eu falei, Karina, você conhece esse Hélio? Não, ele é meu afilhado, ele é filho da minha melhor amiga, ela é dentista, né? E eu falei, não, tem alguma coisa de Deus aqui, né? Aí eu falei pros dois, tá, vocês querem fazer um lançamento? Tá bom, vamos me ajuda aí. A gente começou, cara, eles meio voluntários ali, eu falei pra ela, e aí a gente fez um lançamento em agosto de 2020 e fechamos uma turma com 13 pessoas, cada um pagou R$ 1.000. E era assim, eu ia ficar com eles 6 meses e tendo um encontro por mês. Uhum. Então acho que essa turma foi privilegiada, porque a gente fez uns 11 encontros. Mas eu não tinha nada, não tinha aula gravada, não tinha nada. Era realmente encontros, eles vinham falando dos desafios de carreira deles. E ali serviu de input, assim, para eu saber o que eles tinham de dúvida, como é que eu respondia. Eu comecei a estruturar a escalada. Aí eu criei meio que esse método, base, Uhum. escalada, transformação, foi surgindo tudo ali, cara. Mas pensando numa startup, é quase um Foi MVP, o meu né? MVP. Testou o mercado, ó, tem gente que está interessada, faz a reunião, entrega a transformação, depois grava aula, escreve livro, faz todo o Foi resto, né? exatamente assim, cara. Foi tudo meio que no... E como eu vi as startups, né, eu tava assistindo muito pitch de startup, e aí startup eu levei a sério. Eu fiz o curso da Bossa, né, do João, o Anjo Investidor. Eu tinha ido lá para o Singularity, eu visitei as aceleradoras de startup lá, eu visitei a Creando, né, que é uma venture capital de um amigo meu que fez MBA comigo na Suécia. Uhum. Eu estava estudando bastante sobre startup. E eu comecei a ver como é que as startups faziam. E eu vi que elas faziam exatamente assim, né? Eram os MVPs, era testar e errar. Então eu falava muito com... Eu tenho 2 startups que eu acompanho de perto, que é o Gustavo da Nanoprice e o João da Umode. E eles me davam dicas. Cara, Uhum. é assim mesmo, vai indo, vai testando. Então foi meio que assim. E, bom, depois a gente volta para as startups, mas aí, ainda continuando aqui na escalada corporativa, então você montou a primeira turma, né? E aí, como que evoluiu? Aí a primeira turma, cara, a galera gostou muito e eu...
até hoje a gente se fala, né? Era tudo, tinha um grupo de WhatsApp. E eu falei, cara, eu quero investir nesse negócio. Aí eu contratei uma agência que criou o logo, criou a marca, criou o book, né? A gente fez o book de marketing da Escalada. Eu registrei a marca. Então comecei aí a investir um pouquinho mais, né, a sério. Os dois meninos, o Pedro e o Hélio, um arrumou um trabalho numa agência de lançamento e o outro, o Hélio, fazia medicina, cara. Então chegou uma hora que ele teve que decidir ali o que ele queria fazer. Aí eu falei para eles, olha, até aqui, por exemplo, todo o dinheiro que a gente ganhou na primeira turma, eu dei para eles. Eu falei assim, ó, o dinheiro de você eu peguei esses R$ 1.000 que cada um pagou, né, dei para eles ajudaram muito. Eu falei assim, ó, então eu vou agora buscar realmente pessoal que tá mais nesse meio. E aí eu arrumei o Vitor e o Marlon, que tinha uma agência de lançamento no Rio. Eu tinha conhecido o Marlon num curso até de startup. Aí comecei a trabalhar com eles. Eles começaram a me ajudar, fazendo conteúdo, fazendo post, fazendo tráfego. Aí comecei a investir em tráfego. Até então a gente não fazia nada de tráfego, nada. Tráfego pago, né? E aí eu fiquei com os dois mais um ano. E aí eles me ajudaram mesmo, assim. A gente fez lançamento, aí a gente fez a turma 2, 3 e 4. E aí no meio do caminho veio a Corning. E eles falaram, pô, e aí, você vai continuar? Eu falei, não, eu quero tentar continuar. Eu comecei na Corning em maio, né, de 2021, ainda estava meio pandemia, a gente não estava indo para o escritório, então eu estava trabalhando de casa, então tava dando para conciliar ali nesse começo. Mas aí depois começou a ficar meio orgânico, assim, né? Eu lembro que a turma 5 e 6 eu já fechei totalmente organicamente, assim, as pessoas se inscreviam eu criei o site, né? Então as pessoas se inscreviam numa pré-lista. Até hoje é assim, né? Então a mentoria já tem gente que indica, já é meio orgânico. Depois a gente criou outros produtos, se você quiser a gente explora. Aí ainda tem uma geração de conteúdo, a gente faz tráfego, eu faço alguns aulões, né? Então uma vez por mês assim eu faço um aulão, aí eu faço um pitch dos programas e aí vai rolando. Então é mais ou menos assim que foi construindo. E assim, eu estou muito curioso assim como é que você consegue conciliar, né, ser presidente de uma empresa multinacional e aí toda essa parte de, vamos chamar assim, de mentoria empreendedora, né, para quem quer crescer corporativamente, né? Como é que você concilia? Cara, tem vezes que não dá para conciliar muito não, já. Esse ano, por exemplo, né, 2023, tá sendo um ano bem desafiador para a gente na empresa. E eu fiz um evento da Escalada em maio, né? Esse evento, cara, eu fiquei quase maluco ali a gente decidiu fazer o evento no começo do ano. Tem as pessoas que já me ajudam, né? Eu tenho um time que me ajuda na escalada. Mas eu fiquei quase maluco ali, cara. Aí, mais ou menos assim, entre junho a agosto, eu dei uma diminuída bastante assim na escalada. Nesse evento eu consegui formar a turma de mentoria que a gente tá rolando agora no segundo semestre. Mas aí eu diminui bastante com a produção de conteúdo. Então, assim, cara, eu tenho tentado conciliar, mas não é fácil, né? Eu já me acostumei muito, assim, a estar ativo no Instagram, no LinkedIn. A gente tem uma estrutura de geração de conteúdo. Tem o Marlon que me ajuda, é o Marlon 2, né? Que já está comigo há um ano, ele que toca tudo. Ele produz os conteúdos, a gente já tem muita coisa, já tem muito conteúdo gravado, muita live, então ele faz os cortes. Então a gente mantém ali a geração de conteúdo. E no LinkedIn tem uma estrutura, ele solta os posts. Eu também, quando acontece alguma coisa legal na Corning, eu participo de um evento, eu faço os posts. Então, assim, eu tô nos stories, já virou uma coisa natural para mim. Mas é um desafio, né? Eu tenho vários finais de semana que eu fico em casa. Por exemplo, normalmente quando tem um sábado por mês, eu entrego a mentoria. Então é o sábado de manhã. E são 2 quintas-feiras, eu tenho uma parceira, Solange, da Sanap, que entrega o módulo de inteligência emocional. É ela que entrega, eu participo. E aí no sábado que tem mentoria, eu normalmente fico sábado à tarde, domingo. Aí eu tenho meu filho também, né? Então normalmente eu agendo nos finais de semana que eu não tô com meu filho. E aí, sábado e domingo eu fico gerando conteúdo. Então, eu pego esse final de semana no mês para gerar os conteúdos que o Marlon me pede, para tráfego pago e tal. Então, eu consigo tenho levado. Eu faço com muito amor, cara. Eu vou te falar uma coisa assim. O sábado que eu entrego a mentoria,
Por exemplo, o último sábado, meu chefe esteve aqui a semana inteira. Ele veio para cá, a gente visitou cliente, participou de uma feira de Life Science, que a gente lançou um produto novo. Visitamos cliente, teve reunião com a equipe, revisão de negócio, a gente apresentou a estratégia. A gente acabou de construir a estratégia 2024-26 com o time. Eu tava exausto, cara. Chegou na sexta-feira à noite, eu falei assim, porra, por que eu faço isso? Né? Eu tinha que no sábado de manhã acordar. Cara, eu entrei na mentoria, acho que só 2 alunos que não participaram nesse sábado. A turma tem 16 pessoas. E eu entreguei meu melhor ali, ficamos até 1h da tarde, das 9 a 1 da tarde. E, cara, eu saio energizado, assim, com a troca, né, com o feedback dos alunos, de poder ver, cara, uma experiência incrível. Eu vejo 16 vidas, 16 executivos. Tem gente de grandes multinacionais nessa turma. Tem um rapaz, cara, que trabalha numa empresa espanhola que está fazendo a duplicação da rodovia em Porto Alegre, vai de Porto Alegre a Curitiba, se não me engano. O cara tem mais de 1.000 pessoas embaixo dele e ele está na minha mentoria. E eu vejo os desafios dele ali. Então, assim, é muito rico para mim. Então, aí eu me reenergizo e falo, não posso parar isso, eu gosto, né? Sabe, você faz com amor e vê que gera comunidade, as pessoas trazem feedback. Então, você acaba indo, né? Vai indo. E que dica que você dá, por exemplo, para quem está hoje no mundo corporativo? No teu caso, se você é presidente da empresa, mas você tem que prestar contas para o head global e tudo mais, né? Então, a pessoa está no mundo corporativo, mas tem alguma atividade que não tem nada a ver com o dia a dia dele do mundo corporativo e tem que conciliar, né? Que dica que você dá aqui para não ter problema, para conseguir fazer uma boa conciliação, para as coisas funcionarem? Ó, Jorge, eu vou falar uma coisa, assim, eu inclusive falo isso na minha mentoria. Desde muito cedo, né? Eu tô no mundo corporativo, eu comecei com 17 anos, estagiário do colégio técnico, né? Eu entrei na Telesp, antiga Telesp, depois eu já logo entrei na Ericsson. E aí, pô, eu trabalhava na Ericsson e daí comecei minha faculdade de engenharia, fiz a faculdade à noite. Já desde muito cedo, a gente tinha uma turminha de gente lá na Ericsson, que a gente queria investir, a gente queria comprar terreno, construir, a gente queria comprar salinha comercial, Então, assim, desde muito cedo eu já fazia outras coisas que não era só trabalhar, né? Eu lembro que eu mudei para a Suécia, e aí eu fiz um MBA. No meu MBA eu conheci uma startup sueca que criou... Hoje não tem esses... Todo jogador joga com um sensor, né? A gente vê, eles tinham na camisa no final do jogo, tem um sensor lá que acompanha, monitora o jogador. A primeira startup que criou isso foi uma startup que a gente fez um projeto para eles chamava Active, na Suécia. Eles criaram isso para clube de futebol e para academia de ginástica, né, para você fazer aulas aeróbicas. Eu, junto com um amigo, trouxe isso para o Brasil, cara. A gente vendeu para a Boritec, vendemos para uma academia no Rio, e eu trabalhava. Então eu sempre fui agitado, assim, queria fazer coisas em paralelo. Tem um livro, tem um headhunter, Joseph Tepperman, aqui no Brasil, que ele criou o livro Anticarreira. Ele escreveu o livro Anticarreira. Ele fala sobre isso. Ele fala que a gente, hoje, a pessoa não pode ter só uma carreira. Você tem que ter... Porque carreira significa caminho estreito, em latim. E antigamente tudo bem, essa palavra servia bem. Você começava uma carreira, você era marceneiro, né? Antigamente. Você era dentista. E você ia morrer dentista. Era uma carreira, era um caminho estreito, claro, reto. O mundo de hoje, cara, quem garante que a sua carreira, a carreira que você está hoje, ela vai existir daqui 3, 4, 5 anos, com inteligência artificial, com robô, com digitalização, com tudo que está acontecendo no mundo. Então a gente tem que estar atento, a gente provavelmente vai ter... outra coisa, a gente está vivendo... Nossa geração vai viver muitos anos, né? A geração que está vindo vai viver mais ainda. Dizem agora que a gente vai ter 3, 4 carreiras ao longo da nossa vida. Então você tem que ser uma pessoa que foca muito nas suas habilidades. Por que a escalada corporativa acho que funciona para mim naturalmente? Porque é uma coisa que eu vivi 26 anos. Né? Eu ainda estou na minha escalada corporativa. Eu passei por isso. Então por que eu não posso ajudar outras pessoas a passarem por isso também? Então tá ligado, é uma habilidade que eu desenvolvi. Por que a gente gosta de trabalhar com startup? Porque a gente viveu, a gente tem experiência, a gente lançou produto, a gente analisa mercado. Eu trabalhei em 4 indústrias diferentes, né?
na minha carreira. Então, quando eu vejo, eu sou apaixonado por negócios, eu sou apaixonado por negócios e pessoas. Então, eu também adoro quando eu sento com né, os meninos lá, fundadores das startups que eu invisto, e eles me pedem dica. Flávio, o que você acha que eu devia fazer? Onde que eu foco? Os desafios deles de gerir pessoas, né? É uma coisa que eu faço há tantos anos. Então, eu acho que você ter isso interligado é muito saudável, sabe? Te faz sair da sua bolha. Eu me lembro que durante um período, assim, quando eu voltei da Europa para Philips, e depois quando eu mudei para Thermo Fisher, eu fiquei 5 anos na Thermo Fisher. Eu fiquei só na Thermo Fisher, cara. Acho que foi o único período da minha vida que a única coisa que eu fazia era a Thermo Fisher. E quando eu saí da Thermo Fisher, eu falei assim, pô, preciso sair dessa bolha. Porque o mundo tava um monte de coisa acontecendo e eu tava meio por fora, né? Eu meio que estagnei um pouco ali. Eu prometi para mim mesmo, nunca mais vou fazer isso. Então acho que é um pouco disso, Jorge. Não sei se faz sentido, mas eu recomendo que qualquer pessoa ela tem que ter mais de uma atividade. Seja ela, às vezes, unir um hobby, né? Às vezes o cara é um executivo, e eu tenho amigos executivos que tocam em uma banda. Gostam de música, tem uma banda, por exemplo. Ou você junta um grupo de amigos, vai mexer com o mercado imobiliário, ou você vai fazer investimento, se junta ao grupo de startup para você aprender com as startups, trazer novidade para dentro da sua empresa. Poxa, eu também, né? O ano passado eu me juntei lá no grupo do Ecocem, do Joel J. Eu sei que você está no grupo que ele criou agora. Cara, foi incrível de estar ali num grupo de gente totalmente diferente do mundo corporativo, de mim, de vários negócios. Foi incrível ver o que eles fazem, ver outros setores, sabe? Me juntar com gente nova, com background. É a tal da diversidade, né? Então, o Domênico de Masi, né? Até faleceu recentemente. Ele tem, né? Eu acho que talvez o mais famoso negócio criativo. E aí o ponto dele é que quando você trabalha com ideias, conceitos, sacadas, não adianta quantas horas você trabalha, mas adianta o slogan que o cara de marketing tira, o projeto que a pessoa desenvolve. E para fazer isso, você tem que ter lateralidade, tem que ter esse ócio criativo. A hora que você para de trabalhar do dia a dia e vai fazer outra coisa, vem as ideias, vem as sacadas, né? Você conecta as coisas, né? Então, acho que é isso, cara. E como é que é o perfil do pessoal que faz a escalada corporativa, né? Você falou que são pessoas que estão no mundo corporativo, são homens, mulheres, que faixa etária, qual é a ambição dessas pessoas? Cara, até a turma 6, interessante, eu tinha maioria mulheres. Eu não me lembro agora o percentual exato, mas a maioria eram mulheres que tinham passado. Eu achava muito legal isso. E você sabe dizer por quê? Cara, eu não sei dizer por quê. Mas eu acho que pela forma também que eu trago, né? Eu falo muito do executivo coração, a gente trabalha inteligência emocional. Então, eu acho que por essa linguagem, por esse lado que eu trago, talvez tenha atraído mais mulheres. Essa turma agora, a turma 7, ela tem mais homens. Nós temos só 4 mulheres nessas são 16 na turma, são 4 ou 5 mulheres. É a primeira turma que tem mais homens. Mas enfim, assim, o perfil naturalmente foi levando para quem já lidera pessoas, né? Então, o pessoal que está ali numa gerência, às vezes num primeiro cargo de gerência, mas também pessoas já liderando unidades de negócio, já tive pessoas com cargo de diretoria. A idade, assim, entre 32 a 40, 42 anos. E quais são as dores desse público? São vários, assim. Pessoas que querem melhorar a gestão, que tem que fazer essa transição ali, né, de quando a gente é um contribuidor individual e a gente performa muito como contribuidor individual, e daí você começa a liderar pessoas e você começa a ter conflito, você começa a ter essa dificuldade de fazer essa transição. Eu acho que isso é uma das maiores dores do mundo corporativo, né? Eu acho que é aí onde as pessoas caem ao longo da escalada para fazer essa transição. Pessoas que estão estagnadas, sentem que estão estagnadas. Então, poxa, estou há muito tempo na minha empresa, estou há muito tempo
aqui fazendo a mesma coisa? O que eu estou fazendo de errado, Flávio? Preciso mudar de empresa? O que eu tenho que fazer? Eu acho que essas são algumas das dores. Bom, para terminar um pouquinho aqui o perfil, né? São pessoas de multinacional, então eu acho que multinacional tem uma característica interessante que é essa complexidade organizacional. Então eu falo muito do lado político. Então também tem muita gente que, como eu falo muito, né? Eu falo que para você crescer no mundo corporativo, você precisa trabalhar o capital técnico e o capital político ou o capital social. E para você se tornar um grande líder, você precisa aprender a destruir seu ego, né? Então eu falo que o grande líder é aquele que destrói seu ego e passa a servir os outros, focar nos outros. Como eu tenho muito essa fala, né, nos meus conteúdos, eu acabo trazendo muitas pessoas que têm essa dor. Às vezes a pessoa ela tem dificuldade de relacionamento dentro da empresa, ela gera conflito, então as pessoas vêm me procurar, falar, o que eu faço de errado, né? E aí eu tenho uma parte muito forte na mentoria que é o jogo corporativo. O que você tem que fazer? Como é que você trabalha seu relacionamento? Como é que você lidera 360 graus? Que é liderar inclusive o seu chefe, né? Então eu acho que muito desses aspectos atraem as pessoas que vêm para a mentoria. Agora, na prática, quando você fala de complexidade corporativa, organizacional e aí o lado político, você consegue tangibilizar um pouco mais, assim, para a gente entender? Você fala assim, o Exemplo, conteúdo que eu trago? o exemplo, o que é essa complexidade organizacional? Olha, a minha experiência, né, sempre foi em multinacionais, grandes empresas, e o que acontece? A governança, né, dentro das grandes multinacionais, ela foi se desenvolvendo de uma forma que você, hoje, praticamente ninguém dentro de uma empresa que está num cargo gerencial, ele vai ter apenas um chefe, né, ou ele vai poder tomar a decisão sozinho. O meu cargo de presidente hoje na Corne, né, eu sou presidente de uma região, só que eu lido com os presidentes de 4 business diferentes, 4 negócios diferentes, que têm os seus P&Ls independentes, né? Muitos desses negócios têm ainda um diretor comercial que tem responsabilidade regional. Então a gente trabalha numa matriz. Além disso, as funções, né? Então, por exemplo, a minha CFO, ela não reporta direto para mim. Ela reporta direto para uma CFO da Corne International que fica na China. Então ela tem dotted line para mim. A diretora de RH, a minha diretora de RH, também ela reporta dentro da função. Então, as funções que são mais corporativas, RH, finanças, às vezes até supply chain, às vezes uma manufatura, né? Então, o nosso gerente da planta no Rio, ele reporta dentro da linha de manufatura e ele reporta para mim também. Então, essa complexidade, ela exige que você tenha muita capacidade de gerar relacionamento, de você tomar decisão em conjunto, de você trabalhar em equipe. E muita gente sofre com isso, né? Eu, durante muito tempo da minha carreira, sofri muito com isso. Porque isso faz com que as decisões não sejam tão rápidas. Você não pode tomar uma decisão sozinho. Como é que você navega nisso? Isso é complexo, né? E quando você se torna um gestor, ninguém te ensina isso. Então, eu acho que esse é um caso concreto que dificulta a escalada corporativa. Muita gente se perde aí e não consegue trabalhar, não consegue ter trabalhar dentro desse ambiente de complexidade, né? Agora, quando você entrou na Corne, você já tinha uma bagagem, uma experiência, né? Como que você fez para mapear assim, esse GPS corporativo, né? Como que você faz para navegar? Que dica que você dá para os seus mentorados, né? Exato. Então, intuitivamente eu fui criando o meu método, que acabou sendo intencionalmente, né, construído dentro da escalada. Então, por exemplo, a escalada corporativa, a gente trabalha a base, a escalada e a transformação. A base é você trabalhar o autoconhecimento, você como indivíduo. Dentro da escalada, eu criei um método de 5 passos que começa com exatamente o que eu chamo de mapa de stakeholders. Então, o primeiro exercício que o pessoal faz na fase da escalada é mapear stakeholder. E o pessoal recebe lá um template, uma planilha, e eu criei o mapa de stakeholders de um jeito diferente, de uma perspectiva diferente. Tradicionalmente, você vai lá, quem são os seus stakeholders? Meu chefe, meus subordinados, meus pares. Eu, por exemplo, eu trago uma perspectiva diferente. Eu falo o seguinte, o seu chefe, sim, ele é um stakeholder, mas quem é o seu modelo? Você tem identificado dentro da sua empresa o seu modelo?
que é aquele que você vai modelar, que também tem que estar diretamente relacionado a para onde você quer ir, para onde você quer ir na sua carreira. Depois você tem os seus competidores na escalada corporativa. Você tem claro quem são os seus competidores, com quem você está competindo para o próximo cargo. Tem os seus fãs na empresa, que são aqueles que quando você identifica um problema cabeludo, você vai convidar para trabalhar no seu projeto para ajudar a resolver aquele problema cabeludo. Você tem aqueles que são os seus pedra no seu sapato, eu falo, né? São aqueles que te complicam a sua vida. Como é que você se relaciona com eles? Como é que você traz eles para o seu lado? Então a gente mapeia os stakeholders. Tem depois o plano baseado em feedback, você vai pedir feedback para esses stakeholders. Depois você vai encontrar dores dos principais stakeholders para você transformar. Essas dores têm que ser problemas cabeludos, né? Eu costumo dizer que são problemas estruturais, não pode ser ficar apagando incêndio. Porque muita gente fica no mundo corporativo apagando incêndio, que não gera valor. Enxugando gelo, que eu falo, né? Você não atua de forma estrutural na empresa. E muitas vezes você está resolvendo problema que não é problema para o seu principal stakeholder. É problema para você, mas não é problema, não é a dor do seu principal stakeholder. Ele não está vendo valor no que você está fazendo. Então aqui eu já estou dando um monte de dica aqui, né, para quem está aí no mundo corporativo, de como eu estruturo a mentoria. E aí o pessoal passa por esse método. O pessoal encontra uma dor, um problema cabeludo, tem que montar um projeto, tem que montar uma equipe, aí eles trazem as dores nos encontros dos projetos e é resolvendo esse problema cabeludo que você vai gerar valor. Então, ao longo da mentoria, a pessoa vai resolver na prática um problema corporativo. A mentoria é 100% prática. E já vai sair com resultado na sua trajetória profissional, sim, né? Sim, é baseado na resolução desse problema que você vai acelerar a sua escalada. E aí o último módulo é o módulo da transformação, onde eu entrego minhas ferramentas de gestão. Aí é 100% liderança. Eu entrego tudo. Eu entrego como é que eu formo a equipe de alta performance. Eu tenho um método, né, que eu fiz na Philips, que eu fiz na Thermo Fisher, que eu fiz na Corning. É baseado naquele livro do Patrick Lencioni, das 5 disfunções de uma equipe. Então eu tenho um método de como que eu faço encontros periódicos com o meu time, para a gente desenvolver a confiança, para a gente ter conflitos produtivos, né, aprender a ter conflitos produtivos, não ter medo de conflito, como é que a gente desafia um ao outro. Eu entrego a minha metodologia de estratégia, construção da estratégia e cascateamento de metas para o curto e para o médio prazo. Eu entrego templates, cara. Né? Eu entrego Excel, a galera... Eu realmente entrego aquilo que eu faço. Então a mentoria tá baseada aí. Agora, você comentou aqui, né? Está até no livro, né? Resolva problemas cabeludos, se torna executivo coração, né? O que é um problema cabeludo, exatamente? Legal. Eu falo o seguinte, existem 3 alavancas de geração de valor na empresa. Tá? Só tem 3. O resto é o que eu chamo de borboletinha corporativa. Então, se você está atuando na empresa ou se você está envolvido em um projeto na empresa, tenha certeza que esse projeto está endereçando essas 3 alavancas de valor na empresa. Não sei se você vai concordar comigo, Jorge. Né? Não, estou anotando tudo aqui. Eu falo que eu baseio isso na fórmula, né, que todo mundo... que é uma fórmula de medição de valor na empresa, que é o retorno do capital empregado. O que é o retorno do capital empregado? E eu não faço isso ficar muito difícil, não. É simples. São 3 alavancas. Vendas menos custo, que é margem, dividido por a produtividade dos ativos da empresa. Eu simplifico dessa forma. Então, se você estiver fazendo alguma coisa na sua empresa que está aumentando vendas, legal, você está resolvendo um problema cabeludo. Se está reduzindo custo, você está resolvendo um problema cabeludo. E se você está melhorando a produtividade de um ativo, né, o que é o ativo da empresa? É o estoque da empresa, é a máquina da produção, se você está fazendo ela produzir mais com menos, né, ou com a máquina produzir mais, ou um processo ter um maior output com os mesmos recursos. É você trabalhar no contas a receber, contas a pagar da sua empresa. Então, essas são as 3 alavancas de valor. E aí eu listei na mentoria, para cada departamento, como é que você ataca essas alavancas de valor. E o pessoal procura problema cabeludo. Primeiro o pessoal procura problema cabeludo que é visto pelos seus principais stakeholders. E aí você filtra aquela dor dos stakeholders e conecta ela com uma dessas alavancas de valor. Ali você tem um problema cabeludo. Ali você tem que mobilizar pessoas e trabalhar para gerar valor. E é isso, cara, é simples. No final é simples. Mas tem muita gente que vem para a mentoria e fala assim, o que você está fazendo? Não, eu estou fazendo um projeto de transformação digital na minha empresa. O que é o projeto de transformação digital na sua empresa? Eu estou fazendo tal coisa.
Cara, mas isso aí não está melhorando vendas, isso aí não está reduzindo custo, isso aí não está melhorando a prioridade de um ativo. Então, cara, se você não tiver gerando valor, você não vai estar crescendo, você não vai escalar no mundo corporativo. E é isso, cara. Eu busco a simplicidade, o pessoal entende, o pessoal gosta, porque o pessoal fala, pô, é isso? É isso que eu tenho que fazer? É isso, cara. Esquece o resto. O resto você vai estar perdendo tempo. O resto você vai estar enxugando gelo. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui do que é enxugar o gelo. O pessoal chega na empresa e fala, pô, Flávio, gerei valor. Ontem eu fiquei até tarde porque a gente atrasou uma entrega, eu liguei pro cara da logística, fui lá no nosso estoque, peguei o produto, pus no meu carro e levei pro meu cliente. Eu falo, cara, você está enxugando gelo. Porque quem te garante que isso não vai acontecer de novo? Aonde está a causa raiz do problema que vai fazer com que você nunca mais precise fazer isso? Afinal de contas, você é vendas, cara. Você não precisa estar pegando o produto e levando pro seu cliente. Aí o pessoal fala assim, pô, mas eu pensava que eu estava trabalhando ali. Não, cara, o pessoal trabalha muito, mas trabalha errado. Você pode trabalhar 15 horas por dia e tá trabalhando errado. Você não vai escalar, cara. Você é um executor, você não é um executivo. O executivo, ele endereça valor. O executor faz tarefa. Né? Então, algumas dicas aqui. Agora, você comentou que vários dos seus mentorados estão em grandes empresas, né? As empresas não têm programas de treinamento, mentoria, desenvolvimento pessoal. Por que eles buscam? O que eles estão buscando que essas empresas não entregam? Jorge, a minha resposta para você vai ser bem direta, cara. Não. As empresas, meus últimos 20 anos, né, de quando eu entrei na Ericsson e como que a gente era organizado. Cara, na Ericsson eu me lembro, todo o departamento tinha uma função que chamava gestor de processos. Essa pessoa era uma pessoa que estava olhando, medindo os processos, revisando o processo, escrevendo o processo, treinando as pessoas novas que chegavam na empresa. Aí, ao longo dos anos, né, os mercados estão ficando tão competitivos, as margens estão baixando, as empresas estão reduzindo o custo, que você não tem mais essa função. Depois eu fui trabalhar na Philips, depois eu fui trabalhar na Thermo Fisher, agora na Corning. Cara, não tem mais espaço, né? A gente contrata uma pessoa, a pessoa tem que entrar rodando. Quem tem que ensinar a pessoa é o gestor. Então o gerente de vendas, ele contrata um novo vendedor, ele tem que treinar a pessoa, mas ele não tem tempo, porque ele está gestionando outros vendedores, né? Os budgets de treinamento, tempo de treinamento, tudo reduziu muito. E eu falo com colegas meus, é isso, né? O mundo hoje... Outra coisa também, antigamente, você entrava na empresa e não mudava muito. Né? Eu entrei lá na Ericsson, a gente entregava telefonia, cara, não mudava muito os produtos, né? Então você ficava ali bastante tempo, você tinha tempo para aprender, você ia de analista júnior, analista pleno, analista sênior. Hoje o mundo muda toda hora tem reorganização, né? Então você meio que vai aprendendo ali no... Eu lembro que você tinha, poxa, a gente tinha a Universidade Ericsson, né? Os clientes iam lá fazer treinamento, a gente fazia treinamento técnico de produto e fazia treinamento também de gestão. Então, hoje não tem muito mais isso, né? As empresas estão deixando isso de lado, por as margens apertadas, competição, as coisas mudam muito. Eu vejo muito isso. Eu não sei você que está, né? Você que visita diferentes empresas, não sei se eu posso te perguntar qual que é a sua percepção. Pode. A minha percepção é que teve primeiro uma mudança acadêmica, né? Porque durante muito tempo as academias elas tinham domínio do conhecimento, né? E faziam uma curadoria do acesso a esse conhecimento. Hoje você falou que foi para a Singularity, né? Então hoje você consegue ir direto aonde você gera inovação, gera conhecimento, não tem mais intermediário, né? Então eu vejo que saíram os intermediários, eu vejo que a gente não precisa mais de uma formação de 4 ou 5 anos, às vezes o que você precisa você resolve em 1, 2 dias e depois coloca na prática, né? Então um pouco do conceito do Lean. Então, em vez de eu estudar 4 anos, deixa eu aprender o que eu faço aqui, aplico, aprendo, refaço, vou fazendo. Isso traz muito mais valor. Então, acho que emblemático
Pega Bill Gates, Steve Jobs, pararam no meio, desistiram da formação formal acadêmica, porque o que eles estavam fazendo estava gerando muito mais valor, né? E você hoje tem acesso à pessoa que gera conhecimento, né? Agora, por outro lado, eu vejo várias corporações que você tem um programa de ter um sponsor interno para ajudar nesse processo, mas assim, a minha leitura talvez é que esse apoio ele fica muito restrito à agenda da corporação. Então você falou assim, entrou cara de vendas, eu treino para vendas, mas talvez ele tenha que aprender outro assunto que tá fora dessa alçada, e talvez seja por isso que você começa a buscar alguém que vai trazer isso, inclusive um pouco da questão do balanço, né? Do balanço entre família, propósito, empresa, que talvez a empresa não consiga entregar de uma forma E isenta, às vezes né? também tem um conflito, né? Acho que o legal de ter uma mentoria externa da sua empresa é porque às vezes muita gente vem me procurar porque quer mudar de empresa, quer fazer alguma coisa diferente, né? Quer mudar de carreira, o cara está em vendas, quer ir para marketing, ou está em operações, quer ir para vendas. E isso talvez seja um conflito dentro da empresa. E aí você falando me deu um insight também. Eu acho que as empresas e tradicionalmente, e hoje o acesso a conhecimento técnico ele está muito mais fácil. Mas a mentoria, a gente trabalha muito mais esse lado soft, esse lado do capital social, do capital político. Que esse você aprende muito na prática, né? E aí a gente aprende errando, aprende testando, e eu acho que a mentoria também te encurta caminho, né? Porque eu falo muito dos meus erros também. Eu fui um cara que fui muito precoce, né? Então, assim, com 28 anos eu era diretor de marketing na Philips na Europa, daí eu vim para o Brasil e assumi uma área comercial e eu cometi muitos erros, né? Eu conto uma passagem no meu livro que foi quando eu perdi a posição de CEO da Philips, né? Eu tocava uma unidade de negócio, a gente foi teve muito resultado, a gente triplicou as vendas da área de soluções profissionais da Philips em 3 anos. Mas eu era um trator, cara. Eu lembro que o nosso CEO, quando ele tinha que voltar para a França, ele foi apontar um novo CEO Brasil. E eu era um dos candidatos. Tanto é que ele me chamou na casa dele num domingo para o café da manhã. Ele nunca tinha me convidado nem para um jantar para me dar a notícia para falar, olha, Flávio, eu vou apontar o Renato Carvalho, né, que hoje ele é CEO da Novartis. Ele era o cara de operações, supply chain. E ele nunca tinha tido experiência em vendas, o Renato, né? Então ele assumiu a posição de CEO da Philips Brasil sem ter experiência em vendas. Eu já tinha experiência em vendas, já tinha passado por supply, já tinha passado por marketing. E o Lohan virou para mim e falou assim, Flávio, eu vou apontar o Renato porque, cara, você teve um baita resultado, mas você deixou rastro de sangue. Você é um trator, cara. Você brigou com o CFO, você brigou com o cara do canal de vendas de distribuição elétrica. Você gerou muito conflito. Se eu colocar você como CEO, você vai ter que demitir metade do time ou metade do time vai pedir demissão. Ali foi o maior aprendizado da minha vida, cara. Porque ali eu falei, porra, o que eu tô fazendo de errado, né? E ali eu tive que voltar para mim mesmo e me desenvolver nesse lado do capital social, do capital político, como me relacionar. Então eu tomei um tombo, né? Eu conto isso. E eu acho que uma mentoria te ajuda a evitar os mesmos erros que o seu mentor já teve, né? Então, talvez também, acho que por esse ângulo, né, seja uma opção interessante. E essas habilidades mais soft, né, ela passa um pouco pela questão do equilíbrio, né? E às vezes no mundo corporativo, né, você tem a meritocracia, o plano de carreira, Pressão, né, do isso dia a foca dia. demais num ponto só, né? Exato. A pressão do dia a dia também, né? Às vezes você está lá no dia a dia, os seus líderes, e aí o seu líder não consegue ter tempo para fazer um coach com você, para ser mais ali um mentor, né? Então, acho que são esses os pontos. Agora, os seus mentorados, assim, tem muita gente que te procura porque que está insatisfeito e quer sair da empresa que está, né? E aí minha curiosidade é se esse de fato é o problema ou se a pessoa depois o que acontece, né? Tem, cara. Uma das coisas mais típicas que chega assim, né? Que eu entrevisto todo mundo para entrar na mentoria, né? Aí a pessoa fala para mim, não, Flávio, eu preciso mudar de lugar porque eu não consigo lidar com o meu chefe. Eu tenho conflito com o meu chefe, ele não entende e não dá mais para mim aqui. Aí eu já logo falo o seguinte, uma das condições que eu falo, já na entrevista, eu falo assim, ó, você vai entrar na minha mentoria, mas você vai ficar 6 meses na sua empresa. Porque você precisa vir, passar pela minha mentoria e fazer uma autorreflexão se o problema realmente está no seu chefe, ou está na empresa, ou está em você.
E até para você ser honesto com você mesmo e ser justo comigo, você precisa vir para cá, aplicar meu método, porque não adianta nada você vir mudar de empresa e continuar fazendo do jeito que você fazia. Quem vai garantir que você não vai cometer os mesmos erros e vai de novo ter o conflito com o seu chefe, né? E aí as pessoas abrem o olho assim e falam, caramba, será? E cara, nos primeiros 2, 3 meses, quando a gente tá na base, que lá na base eu falo de autoconhecimento, a gente tem a primeira aula de inteligência emocional, faz as reflexões, fala de Ikigai, de propósito, do mindset do executivo, de crenças limitantes. A pessoa já fala, pô, eu tô errando. Aí eu então peraí. Então, porque a pessoa, ela entra na mentoria, ela precisa ir lá no chefe dela e ter a humildade e perguntar e fazer o mapa de stakeholders e fazer as perguntinhas que eu falo lá no mapa. Né? Que é assim, quais são as 3 coisas que eu faço bem? Quais as 3 coisas que eu preciso melhorar? E como que eu poderia te ajudar mais? Essas são perguntas que você tem que fazer para os seus stakeholders. E aí a pessoa vai fazer essa pergunta para o chefe, tendo conflito com o chefe, cara. É um exercício de humildade. E eu tive uma moça, eu não vou falar o nome dela aqui, mas ela era da indústria de farma. Ela fez a mentoria comigo, ela virou outra pessoa na empresa dela, e aí ela recebeu uma proposta para ir para uma outra farma, assumir uma posição de vendas regional. Ela escalou, cara. E ela nem precisava ter escalado, porque ela recuperou a imagem dela, que era uma imagem super conflitiva na empresa que ela estava. E ela tinha conflito com o chefe, com a pessoa de... Como é farma, né? Farma sempre tem a posição de treinamento dos promotores de vendas, né? Que é uma área separada. Como ela era de vendas, ela tinha muito conflito com essa gestora. E ela tinha conflito também com a pessoa de TI da empresa. Cara, ela fez um projeto com essa pessoa. Ela virou a melhor amiga dela. Elas tiveram uma conversa assim, que lavaram a roupa suja, choraram na conversa, se emocionaram. Uma pediu perdão para a outra e passaram a trabalhar bem juntas, cara. E a coisa deu tão certo para ela que ela se abriu tanto pro mundo que veio uma outra farma e contratou ela. Ela deu uma baita escalada. Ela é um case, por exemplo, ela percebeu o que ela fazia de errado no lado de capital social, de construção do capital social. Então, cara, tem vários casos. Esse é um, né? Eu acho isso incrível, cara. É que muitas vezes você quer mudar, mas o que você tem que mudar é dentro de você, mesmo, né? E tem que mudar de forma genuína. Eu acho que ela tendo eu como um espelho externo e como eu tenho eu sou vulnerável na mentoria, eu conto esses meus erros. Ela falou, pô, se esse cara que é presidente hoje de uma empresa chegou nesse nível de humildade, por que eu não posso também? Então, eu acho que impacta bastante. E você vê assim, você falou bastante de entender, né? Primeiro como que a pessoa está, depois entender, vamos supor, a complexidade corporativa em termos de linhas de reporte, agenda de cada um e tal. Quais são as habilidades mais importantes que as pessoas têm que desenvolver e talvez você não consegue isso nos treinamentos formais da empresa ou acadêmicos, né? Eu acho que eu podia te dar aqui várias habilidades, né, dos executivos, mas o essencial que eu promovo na mentoria, tá? O ponto número 1 que eu falo, você tem que aprender a destruir o seu ego. E por que é destruir o seu ego? Porque a gente tende a olhar a nossa carreira, tudo vem a mim, né? Vem a mim. Eu quero mais salário, eu quero mais cargo, eu preciso crescer, tudo vem a mim, vem a mim, vem a mim. É o eu no centro do mundo. E a minha experiência, na minha escalada, cara, eu acho que eu cresci muito porque eu olhava muito para os outros. Eu servia os outros, eu queria entender o que os outros precisavam, o que eu podia ajudar, desde que eu era estagiário, cara. Eu lembro que o pessoal brincava comigo, porque a Lídia, ela me dava uma tarefa, e lá na Ericsson, a gente tinha as células de vendas, e as células de vendas ficavam em diferentes andares. Então, ela me falava assim, ó, fulano pediu o prazo dessa obra aqui, dessa implementação aqui de uma rádio base. Ela falava para mim, e naquela época não tinha e-mail ainda, a gente tinha um memo interno, cara. Escrevia o memo, colocava na caixinha e vinha o guardinha levando os memos. Eu lembro que eu pegava o memo e eu ia correndo, cara. Então o pessoal me via correndo nos andares da Ericsson. E o pessoal falava, por que esse menino corre? E ficou meio que aquela coisa, era uma piada assim que o pessoal... Porque eu achava que aquilo era tão importante que eu tinha que sair correndo. Eu saía correndo, pegava o elevador, subia a escada, chegava lá na sala e entregava o prazo, entregava o que o pessoal precisava.
Era assim, é porque eu não sabia que, sabe? Todo mundo ia andando. Então, assim, Uhum. eu sempre tinha esse jeito de, cara, eu tenho que fazer o melhor, o mais rápido possível, com a melhor qualidade para o outro, né? Então, a pessoa entra na minha mentoria e fala assim, você quer crescer? Você quer virar um presidente de uma empresa? Destrói seu ego, não é sobre você, é sobre o outro. Ajuda o outro. E o segundo ponto, não é ajudar de qualquer jeito, é gerar valor. O que é valor para o outro? Então foca em valor. Esteja envolvido nas coisas que dão valor. Não é que você tem que fazer 100 coisas. Como eu sou engenheiro, né? Eu sempre foquei muito no Pareto, a teoria do Pareto. Eu adoro a teoria do Pareto, cara. É 80-20. Né? Tudo Uhum. na vida é 80% do impacto você vai gerar atuando em 20% dos problemas. É os principais problemas. Tudo, isso funciona em tudo. Uhum. Então, cara, são esses os dois principais conceitos que eu queria deixar aqui para responder essa sua pergunta. E perfeito, não, acho que tá claro. E aí que habilidades as pessoas têm que desenvolver, né? Você falou, olha, eu tenho que enxergar mais o outro, sentar no lugar do outro, né? Mas assim, em termos de soft skills, né? O que teria que ser desenvolvido? No livro, né, eu falo, cara, né, a base, a escalada da transformação. A base é a humildade. Primeiro ponto é a Uhum. humildade. A habilidade de você ser humilde, você perguntar como é que eu posso ajudar mais, como é que eu aprendo mais. Então, esse é o primeiro ponto. Na escalada, é esse foco de você servir, de você gerar valor. Né? E eu falo de você poder parar em pé sozinho. Então, também você construir sua reputação. Né? Quando você promete um prazo, você entregar no prazo, você cumprir suas promessas. Acho que essa é uma segunda habilidade muito importante que ajuda nessa construção. E quando você começa a liderar pessoas, é sobre esse interesse genuíno pelas pessoas, é sobre você ter um olhar de empatia, né? É a empatia. Eu acho que essa é a habilidade, assim, se eu tenho que responder uma habilidade. E lógico que o líder também, ele tem que aprender a se comunicar, né? Porque você precisa aprender a ter essa capacidade de criar uma visão, de imaginar, né? De imaginar, olha, como é que essa área tem que ser aqui? Para Uhum. onde que a gente vai? Então, você tem que imaginar esse futuro e você tem que saber comunicar isso, você tem que saber mobilizar as pessoas, né? Então, acho que imaginação também é outra habilidade, né? Eu vejo muita gente no mundo corporativo gerindo pessoas focado na execução, né? Muito bom de executar, mas muito fraco na hora de imaginar. Eu muitas vezes chamo o meu time lá, alguém do meu time e falo assim, tá bom, como é que você vê sua área daqui 2 anos? As pessoas travam. Porque você tira as pessoas do que elas são treinadas pro dia a dia, que é o quê? Resolver problema, é o óbvio, né? É o que está ali na sua Uhum. frente. Mas quando você vai pro abstrato, para você ser um grande líder, você precisa imaginar, cara. Você precisa. Para onde que eu vou levar essa empresa aqui para daqui 2, 3 anos? É imaginação, é o abstrato. Uhum. E aí as pessoas travam. Então, muito de liderança tem a ver com imaginação e execução. Então, você, líder, você tem que saber estar no abstrato, imaginar, sonhar, criar visão, comunicar e ir para execução. E execução é gestão de escassez. O tempo é escasso, Uhum. os investimentos são escassos, os recursos são escassos. Então, o grande líder, o grande executivo, tem que saber navegar entre, né, o abstrato, a imaginação e o concreto, a execução, a escassez, né, de gestão de recursos. E aí você comenta que, bom, vou fazer escalada corporativa, então tem a parte de base que eu me conheço, aí eu escalar, né, que eu entendo o que gera valor e para quem que tem que gerar valor especificamente, como que é o movimento. E aí você fala que termina a escalada com transformação. O que é a transformação? Se puder só tangibilizar um pouco mais. Legal. Todo mundo acha, né, a expectativa normal das pessoas é que, ó, então a escalada é linear. Eu faço a base, vou para a escalada e vou para a transformação. Na transformação eu sou o CEO, estou transformando tudo. Errado. A base escalada da transformação é um ciclo. Você como estagiário, você como analista, você pode desenvolver a base, gerar valor, transformar. Aí você é promovido. Quando você é promovido, você volta para a base. Eu, Uhum. quando virei presidente pela primeira vez na Corning, que foi a primeira vez que eu fui número 1 numa empresa, eu voltei para a base. Eu voltei para a minha posição de humildade. Tá bom, o que aqui eu tenho que aprender como presidente? Opa, entendi. O que eu tenho de gerar valor aqui? Eu tenho que gerar valor.
Terceiro, o que eu estou transformando aqui, né? Então, eu falo o seguinte, você entrou na minha mentoria, nesse ciclo da mentoria, eu quero que você entenda a base, gere valor, resolva um problema, resolva um projeto e transforme algo, transforme alguém. Quem você convidou para participar do seu projeto tem que ser transformado por você. O seu chefe, de repente você foi lá e perguntou para ele, chefe, o que está te tirando do seu sono? Pô, é isso aqui. Chefe, eu vou te ajudar. Você foi lá, você montou um projeto, trouxe uma proposta para ele, começou a gerar aquele projeto, transformou a vida dele, porque você resolveu um problema para ele. Então, a essência da transformação, é lógico que na transformação eu ensino muita ferramenta de liderança. Mas a essência que eu quero que as pessoas entendam ali é assim, o que eu vou transformar aqui à minha volta? Quem que eu vou transformar? Se hoje eu sou um gestor de um time de 3 pessoas, como é que eu estou transformando a vida dessas 3 pessoas que estão no meu time? Se eu tenho um cliente interno, às vezes eu estou na área de finanças e a área de vendas é meu cliente interno, como é que eu estou melhorando a vida das pessoas que estão lá na área de vendas, que são meus clientes internos? Se eu tenho contato direto com o cliente da empresa, como é que eu faço melhor a vida do meu cliente? Como é que eu estou melhorando a vida da pessoa mesmo, não é da empresa, meu cliente? Como é que eu estou fazendo a vida mais fácil lá do... Às vezes eu falo com o cara da área de compras. E o cara da área de compras, todo ano, do meu cliente, ele tem que gerar saves, ele tem que gerar valor para a empresa dele. Como é que ele gera? Reduzindo o custo. Como é que eu estou sendo proativo para ajudar esse meu cliente a gerar valor na empresa dele o ano que vem? Então, essa mentalidade de transformar, que daí é colocar o outro, né, no centro, é a empatia, é você gerar valor para o outro, como é que eu estou focado nisso? Então essa para mim é a grande transformação. E o legal é que à medida que você vai escalando no mundo corporativo, se você tem essa consciência, né, eu tenho consciência hoje de que lá na Corning eu mexo com muitas vidas, né? Cada pessoa que trabalha na Corning, hoje nós estamos com menos funcionários, porque a gente está passando por uma crise no setor de telecom, mas hoje na Corning a gente tem uns 500 pessoas que eu impacto lá, né? Desde o operador lá na nossa fábrica até as outras pessoas, os meus liderados diretamente. Cada um tem uma família, tem uma esposa, tem um filho. Quantas pessoas? Daí tem nossos clientes. Nossos clientes têm quantos stakeholders lá? 10, 20 pessoas que lidam com a gente. Tem família. Olha quanta... E tem o mercado, né? Então, por exemplo, quando eu estava lá na Philips, eu tinha muito orgulho de a gente ter trazido o LED para o mercado, da gente ter melhorado hoje a qualidade de iluminação de diversas cidades, que a gente trouxe o LED para... A primeira avenida feita em LED foi a Faria Lima aqui em São Paulo, foi a gente que fez. Buenos Aires foi a primeira capital 100% LED no mundo, foi Buenos Aires, foi a gente que vendeu, meu time que vendeu lá na Philips. Eu acho isso incrível, cara. Melhorou a qualidade de iluminação pública de Buenos Aires, luz branca, economia de energia, fazendo mais sustentável. As lâmpadas duram 10, 12 anos. Então, a gente gerou muito valor, né? Então, eu tenho muito orgulho. Quando eu estava lá na Philips, a gente construiu uma fábrica em Varginha. A gente construiu uma fábrica. Hoje a fábrica deve ter uns 300 funcionários na fábrica da Philips lá. Desenvolveu pra caramba, ainda conversa com o pessoal de lá. Quantos empregos a gente gerou? Quantas vidas a gente transformou? De uma coisa que eu envisionei, cara, eu e meu time. Porque a gente falou, eu lembro de uma call que eu tive com a minha chefe, a gente começou a ganhar projeto aqui, e eu falei para ela, olha, eu vou trazer umas luminárias da China e vou montar na fábrica de Varginha, porque a gente já tinha a fábrica da Valita lá e a fábrica de reatores. E eu, junto com o Plant Manager de reatores, eu falei para ele assim, Zé Carlos, vamos montar aqui, eu preciso de 3 bancadas, cara, umas 10 pessoas para montar a luminária da China, que daí a gente não paga imposto de importação, fica mais competitivo, e a gente começou assim. A gente ganhou um projeto de 40 lojas do Pão de Açúcar, que eram as lojas verdes do Pão de Açúcar, e começamos a trazer mais luminária, o negócio começou a crescer. Um dia eu tive uma call com a minha chefe, que eu mostrei para ela o que a gente estava fazendo, ela falou para mim assim, pô, mas você tá me enganando, you are cheating me, porque você falou que só ia montar as luminárias, eu tô vendo, você tá montando quase uma fábrica aí, não era para ter fábrica, a gente tá fechando fábrica na Europa, porque a gente tava fechando fábrica de luminária convencional para montar as de LED, né, e a gente tava diminuindo o footprint de fábricas. Mas a gente acabou montando a fábrica aqui, cara, porque a gente foi crescendo. Então, eu tenho muito orgulho disso, né? Isso eu acho que é o legal de você poder ser um executivo de uma grande empresa, né? Flávio, a gente falou muito da Corning, falamos da escalada digital, mas você também é investidor anjo, né? Quando que você começou a investir? Como é que foi esse processo? Foi quando eu estava na Thermo Fisher, né? E estava nesse dilema, queria fazer coisa diferente.
Eu comecei a fazer contato, né, com fundos de private equity, fundos de venture capital. A minha ideia era assim, pô, eu quero trabalhar nesses fundos. Aí os caras falavam para mim assim, pô, Flávio, você é muito corporativo. Porque, cara, e era mesmo, né? Eu nunca tinha, eu sempre trabalhei no mundo corporativo. Eu falei, pô, esses caras não vão me dar uma oportunidade. Então eu vou começar a investir. Eu montei a minha empresa, né, a Pedra Negra Investimentos, e eu comecei a ver pitch de startup, comecei a entender, comecei a ver que tinha os pitches de startup, os grupos de investimento anjo. E aí eu comecei a ir ver os pitches, comecei a me juntar nos grupos, tinha gente mais experiente, né? Eu lembro que tinha algumas pessoas lá na Anjos do Brasil, que até hoje a gente está junto em alguns investimentos, que eles já tinham 20 startups investidas, 30. Eu falei, pô, vou colar nesses caras para aprender. E foi assim que começou, né? Pelo meu interesse de entender o que essas startups estavam fazendo, o que esses caras faziam. Eu lembro que eu vi os primeiros pitches e os caras falavam, não, a gente gera X número de leads, e tem o funil, a máquina de vendas, a gente converte os leads. Aí a Nanoprice, por exemplo, né, que é uma marmoraria online, né, uma plataforma que conecta arquitetos com marmorarias e também o usuário final com marmorarias, como se fosse um marketplace de marmorarias. Eu perguntava para ele, quantos vendedores você tem? Ele, não tenho nenhum. Eu falei, como é que pode uma empresa não ter vendedor? E eu falei, cara, eu tenho que aprender, eu tenho que entender isso. E eu ficava pensando com a minha cabeça corporativa, né? Pô, lá na Thermo Fisher eu tinha os negócios, cada negócio tinha os seus vendedores, eu fazia a revisão do pipeline de venda com os vendedores, a gente não fazia nada no digital. E eu falei, caramba. Então foi por isso que eu comecei, porque eu queria entender e comecei a investir. Até hoje eu tenho 14 startups investidas, nenhuma delas morreu ainda, então eu tô né? Algumas estão meio patinando, tem umas 3, 4 que estão indo bem, já tiveram novas rodadas de investimento. Então eu fui aprendendo, né? E é muito interessante, né? Conheci pessoas como você, né? nesse ecossistema. Entrei lá na Bossa Investimentos, né? do João Kepler. Então a gente acaba conhecendo os outros investidores, né? Um ambiente de networking. Então tem sido muito, muito legal. E uma pergunta aqui, se alguém chegasse para você e falasse o seguinte, olha, você vai viver 50, 100 anos a mais do que seus avós, né? Essa seria uma boa ou uma má notícia? Cara, seria uma boa notícia, uma ótima notícia. Eu sou um apaixonado pela vida, cara. Eu sou muito agitado. Eu às vezes penso assim, pô, tem tanta coisa no mundo, tanta gente, tanto lugar, né? E olha que eu já morei, né? Já morei na Suécia, já morei na Holanda, já morei na Índia. Pô, já rodei pra caramba Ásia, Estados Unidos, né? Toda a América Latina, graças ao meu trabalho no mundo corporativo. Conheço tantas pessoas, mas quanto mais eu conheço as pessoas, mais pessoas eu queria conhecer. Então, seria uma ótima notícia, cara. Eu espero que eu possa viver com saúde até uns 100 anos, cara. E você está preparado para isso? Eu acho que tô, cara. Eu acho que eu tô construindo, né? Todas essas coisas que a gente falou aqui, né? Eu vou te falar uma coisa, né? Eu quando saí lá da Thermo Fisher, eu me lembro, assim, que o ano de 2018, 2019, eu já queria... Eu não estava feliz, sabe? Eu achava até... Eu sou uma pessoa espiritualizada, né? Minha mãe é muito católica. Eu lembro que eu ia dirigindo, assim, pra Thermo, e eu descia, né? Assim, a garagem, tinha minha vaga de diretor, né? Meu carro da empresa, pô, salário bom, tudo bom, né? Eu falei, pô, mas eu não tava feliz, cara. Eu pensava, meu Deus vai me castigar, porque como é que pode eu não estar feliz? Eu tenho tudo, cara. Mas eu não tava feliz, não tava vendo propósito nas coisas que eu tava fazendo. Tá? Por quê? Porque foi muito difícil para mim na Thermo, né? Como eu te comentei. Eu entrei lá, o negócio era um negócio de 75 milhões de dólares, que eu cuidava na América Latina. Caiu para 35 milhões de dólares nesses 5 anos, quando eu entreguei o negócio. Pô, fechei fábrica, reestruturei escritório comercial no Chile com a Argentina. Era uma área que a gente estava divestindo. A gente tinha 5 unidades de negócio, no final tinha só 3. A gente foi divestindo o negócio. Então não estava feliz com aquilo, né? E eu ficava pensando, pô, Deus vai me castigar, né? E eu falei, eu quero mudar, mas eu tinha medo, cara. Porque eu falava assim, pô, eu tinha um filho pequeno, eu sempre tinha sido executivo, recebi o salário, né? Aquela coisa, tinha medo de empreender, de não dar certo. Mas beleza, ali, mesmo com medo, eu fui, tomei a decisão, veio a pandemia, me deu mais medo ainda. No final, né?
Depois de 1 ano e meio, apareceu a oportunidade da Corning. Eu achei que era uma oportunidade única, assim, né? Eu tinha um fit muito grande com a Corning, porque eu já tinha trabalhado em telecom, em life science, a gente atua nesses mercados, tem a fábrica no Rio. Eu falei, pô, a chance de ser presidente, então eu acabei voltando para o mundo corporativo. Mas eu aprendi nesse 1 ano e meio que eu fiquei, né, fazendo um monte de coisa, que tem um mundo lá fora que é muito legal, né? Porque eu investi em startup, eu escrevi o livro, eu criei a escalada corporativa, eu fiz consultoria na Leroy Merlin, eu fiz um desenvolvimento imobiliário também, cara. Eu já estou no meu 3º desenvolvimento imobiliário, que eu também comecei a fazer isso em 2017 com um grupo de amigos, né? Eu já tinha feito isso lá em São José, mas aí a gente realmente decidiu construir, né? Então a gente está acabando um prédio, 2 predinhos lá em Caraguatatuba, num terreno que a gente comprou alguns anos atrás. Então eu fiz tanta coisa que eu falei, pô, eu não tenho mais medo. Não tenho mais medo sabe, de ser o Flávio, não ter o corporativo por trás de mim, né? De ter que viver com o meu sobrenome, Flávio Guimarães. E uma coisa muito legal que eu descobri também era assim, quando eu ia nos eventos, eu conhecia pessoas como você, com uma história incrível, as pessoas falavam para mim, pô, Flávio, você tem uma história legal, hein, cara? Caramba, você fez tanta coisa. E eu não achava, sabe? Eu achava, pô, que a minha vida tinha sido muito normal. Sabe? Eu achava extraordinário esses caras que montaram a empresa, né? Venderam a empresa. Isso eu achava extraordinário. O que eu fiz, eu achava, pô, eu fiz ali o que tinha que ser feito. Mas as pessoas olhavam para mim e falavam, que isso, cara? Pô, você morou fora, você fez tanta coisa, você tem uma puta trajetória, trabalhou em tantas empresas, mudou de indústria. Então eu comecei a ver assim, realmente, o Flávio é um cara legal e eu acho que dá para sim, né, mesmo sem ter o mundo corporativo por trás. Então eu não tenho mais medo, sabe, Jorge? Se eu amanhã, né, terminar meu ciclo na Corning, pô, eu vou ter mais tempo para investir na escalada, eu vou ter mais tempo para olhar startup, eu vou ter mais tempo para fazer uma consultoria. Eu tenho um network maravilhoso que eu adoro, um monte de gente que eu acho que eu posso ligar e falar assim, pô, tem uma coisa que eu posso te ajudar aí não, né? De aplicar o que eu aplico no mundo corporativo e dizer, como é que eu posso te ajudar, né? Eu acho que é isso. Se a gente sair perguntando para as pessoas que a gente conhece e você tem uma boa reputação, posso te ajudar? Um monte de gente vai falar, pode sim, vem aqui que eu preciso de ajuda. Então, cara, eu não tenho medo. Acho que o mundo precisa de tanta gente, tanta coisa para fazer. A gente pode ajudar tanta gente. Outro dia eu estava no evento dos 30 anos do Amigos do Bem. Você conhece a Amigos do Bem, a Alcione Albanese, cara? A Alcione, ela era minha concorrente quando eu estava na Philips. Ela fundou a FLC e ela era a nossa concorrente, né? Ela era a nossa concorrente e nossa cliente, porque o marido dela tinha uns distribuidores, né, de distribuição elétrica na Santa Efigênia. E ela criou a FLC. Eu conheci ela lá atrás. Pô, a Alcione hoje, cara, ela tem Amigos do Bem, que impacta 150 mil pessoas no sertão do Nordeste brasileiro. Ela fez um evento, a festa de 30 anos, para arrecadação. Eu tava lá. Pô, eu falo assim, tá vendo? Se não tiver nada para fazer, tem isso pra gente fazer, que é ajudar quem precisa. Então, cara, eu não tenho medo. Espero que eu viva muito tempo, possa impactar muitas vidas, ajudar muita gente, Jorge. Eu teria muita alegria. Sensacional, sensacional. E quem quiser te encontrar, como é que faz? Como é que te encontra? Bom, quem quiser, deixa eu fazer um jabá aqui da Corning. Quem quiser, quem tiver precisando atuar em inovação com ciência dos materiais, Jorge, a gente criou uma área de desenvolvimento de negócio e inovação na Corning. Nós mapeamos as 43 empresas que mais investem em P&D no Brasil. Nós estamos contactando essas empresas porque a gente quer engajar com elas nos desafios que elas têm no desenvolvimento dos futuros produtos dela que precisem de inovação em materiais. A Corning é especialista em vidro, em cerâmica, em ótica, em física ótica. Então a gente pode ajudar essas empresas. Então, as empresas que queiram me contactar, eu estou lá no LinkedIn, liga lá na Corning, é fácil de falar com a gente na Corning. A gente gostaria muito de atuar com vocês em desenvolvimento de novos materiais para ajudar nas soluções que vocês estão desenvolvendo para os seus clientes, nos diversos setores, farma, indústria química, indústria de plásticos, agro, né? A gente tem algumas inovações também na área de agro. E aí, vocês também podem me contactar no Instagram, @Flávio Guimarães Ezek. Lá eu falo sobre carreira, ajudo você a escalar no mundo corporativo. E estou no LinkedIn também, Flávio Guimarães, pode procurar lá, Flávio Guimarães Corning.
Tem o canal do YouTube também, aí vocês olham. E tem o site da Escalada Corporativa também, www.escaladacorporativa.com.br. Lá tem minhas redes sociais. Aguardo o contato de vocês. Estamos juntos. E tem o livro também, né? Legal. O livro vocês podem encontrar na Amazon e lá no site da Escalada Corporativa. Bom, muito bom, muito bom. Então, se você que está insatisfeito com a sua carreira, né, você tem que mudar. Mas a primeira mudança começa dentro de você. Depois você avalia se tem que mudar de empresa, de emprego e tudo mais.